vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos fazer uma série de 2 vídeos em que vamos retratar sobre a escola de Frankfurt e o conceito que essa escola cunhou de razão instrumental. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um preâmbulo e no próximo vídeo eu vou falar sobre a escola de Frankfurt e a razão instrumental em si. Nesse preâmbulo eu vou falar sobre 2 pontos que foram importantes para a escola de Frankfurt chegar a esse conceito de razão instrumental, que são a racionalidade do século XIX e o conceito de alienação cunhado por Karl Marx. A escola de Frankfurt uniu essas duas realidades, esses 2 pontos de vista do século XIX para chegar a uma determinada conclusão, que é a razão instrumental. Então, vamos entender sobre esses 2 conceitos nesse vídeo. A racionalidade ela foi uma proposta que os pensadores iluministas no século XVIII criaram para a humanidade. Eles pensavam que a humanidade deveria tomar suas atitudes, tomar suas decisões, lidar com o mundo através da racionalidade e não sobre outras formas de pensamento que não seguiam padrões racionais, como religião, como através de mitos, de crendices ou de simbologias. A gente pode pensar que numa sociedade antes do século XIX a gente tinha figuras reais dominando sem nenhum tipo de racionalidade que justificasse o predomínio do rei. O predomínio de reis eram domínios tirânicos, né? Eram grupos aristocráticos que cunhavam para si cargos de nobreza, aspectos sem nenhum tipo de validação científica, como ter sangue azul ou sangue nobre, e com isso sustentava o seu poder. A gente pode pensar também como bruxaria, ou como a astrologia, ou diversas formas de se lidar com o mundo eram extremamente corriqueiras sem você ter nenhum tipo de embasamento científico, nenhuma base racional para que isso seja de fato colocado como algo válido. A gente pode pensar, por exemplo, que um epilético não era visto como uma pessoa doente, e sim como uma pessoa que estava com possessão demoníaca no corpo. Você não tinha um analisar racional sobre a condição dessa pessoa doente para chegar à conclusão de que ela está doente e que ela precisa de tratamento. Você dava a resposta por uma simbologia. Se não se comporta igual um ser humano normal, é porque alguma entidade sobrenatural tomou posse daquele corpo. Então, essa racionalidade que os iluministas propunham, queria colocar abaixo toda essa forma anterior de lidar com o mundo do ser humano e criar uma nova guiada por essa ideia de razão, por uma ideia de lógica, de tomar decisões baseadas por bases bem fundamentadas, não apenas por crendices ou outras formas de percepção. A gente tem os 2 grandes eventos do final do século XVIII, que são a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e as duas caminham juntamente com essa proposta de racionalidade. A Revolução Francesa propôs uma ideia de racionalidade dentro da sociedade, dentro da política, criando formas mais embasadas de sustentação de poder. O poder emanaria do povo, não de uma figura de um soberano. As legislações seriam discutidas, seriam embasadas em fundamentos, e não apenas aquilo que um determinado nobre quisesse que fosse lei. Ou seja, para você proibir um crime, você tinha que ter um fundamento para que seja proibido. Se você quer criar uma obrigação, você tem que ter uma fundamentação para que essa obrigação seja criada. E não meramente o rei pegar e dizer que ele quer aquilo ali pelo simples fato de que ele quer que seja lei. Ou seja, precisa de uma fundamentação, precisa passar por critérios razoáveis para isso ser aplicado. E a gente pode pensar isso de diversas formas ao longo do século XIX. Se a gente pensar
na indicação para um ministro do governo, um ministro das finanças, teria que ser alguém que entendesse da área. Um ministro de uma área naval tem que ser alguém que entenda disso. Não tem que ser meramente pelo fato de uma pessoa ter um sangue nobre. Se você vai propor um tratamento para uma doença, você tem que ter critérios que façam com que esse tratamento seja válido. Experimentação, provas, evidências que mostrem que ele é útil. E não a mera crendice, como você tinha práticas antigamente de tratar qualquer tipo de doença com sanguessuga. Não existe nenhum critério que provasse que sanguessuga faça algum bem à saúde. Isso era aplicado. Então, a gente tem nesse século XIX uma série de mudanças técnicas, tecnológicas muito forte, mais do que se viu no restante da humanidade. A gente tem a implementação do motor a vapor, que vai nos levar a diversos tipos de fábrica, que vai nos levar às ferrovias, que não vai nos levar aos navios a vapor, ou seja, e com essas indústrias a gente vai ter altos graus de produção, a gente vai ter a invenção do telégrafo, a invenção do telefone, a manipulação da eletricidade, a criação do motor a combustão, a manipulação da emissão de ondas de rádio, a invenção da lâmpada e uma série de outras formas de inovações científicas. Nas áreas médicas, a gente teve também grandes avanços ao longo do século XIX. A química se estabeleceu como uma ciência bem fundamentada, que estaria muito aliada também à Revolução Industrial, através de novos compostos que se tornariam produtos úteis para o dia a dia. A psicologia se fundamentou como ciência para tentar entender com parâmetros razoáveis o funcionamento da mente humana. Nas ciências humanas também começou a ter a prevalência da razão, ou seja, fundamentar cientificamente os estudos sobre o ser humano, como a gente teve na abordagem do Durkheim, na abordagem do Augusto Comte, na abordagem do Max Weber, mais para no final do século XIX. Na administração, a gente vai ter mais no final do século XIX também figuras como Fayol, figuras como Taylor, como Ford, que trariam formas científicas de se pensar como as empresas devem funcionar, como a administração deve ser pensada. Então, a gente tem esse é o primeiro ponto do que eu propus discutir, que é essa racionalidade ao longo do século XIX. E a gente tem que pensar também que quando a gente fala em racionalidade do século XIX, a gente fala na criação de uma sociedade capitalista. Capitalismo e essa racionalidade, o pensar técnico, o pensar tecnológico andam de mãos dadas. O outro aspecto é o pensamento da alienação proposta por Karl Marx. Karl Marx foi um grande crítico do capitalismo, isso é muitíssimo conhecido, e a gente tem esse pensamento dele dentro desse contexto todo do século XIX, dentro de uma proposta de racionalização de todos os afazeres do ser humano. O Karl Marx, ele tem uma proposta no pensamento dele, que é uma proposta de cunho romântico, do romantismo, da literatura, do Jean-Jacques Rousseau, do Bom Selvagem, também baseado no mito de Prometeu. O que é o mito de Prometeu? É um mito da Grécia Antiga que dizia que o ser humano vivia numa sociedade perfeita, sem dor, sem problemas, nem nada, desagradou aos deuses e com isso perderam essa sociedade tão boa e caíram numa sociedade de dor, de sofrimento, que é onde nós estamos. Então, a existência do ser humano seria tentar regressar a esse estágio inicial, onde ele estava. Então, é um pensamento muito parecido com o de Adão e Eva, o paraíso e a maçã. Viviam num local perfeito, comeram o fruto proibido, foram punidos por Deus, perderam aquele local perfeito e que carregam para si todo o sofrimento da humanidade, que é a condição que nós estamos hoje. Então, Marx ele pensa que a sociedade, que o ser humano, ele está buscando algo que ele perdeu em algum momento. Essa é uma herança que o Marx tem do mito Prometeu e do pensamento romantismo. O que é essa coisa? Essa coisa é a relação com o trabalho. Marx pensa, isso se demonstra principalmente nos primeiros trabalhos dele, nos trabalhos do chamado Jovem Marx,
que são os trabalhos de cunho mais filosófico, não são ainda os trabalhos em que ele vai analisar com mais profundidade a economia, que é uma característica do velho Marx. Ele pensa que o trabalho é a principal forma de relação do ser humano com o mundo. O que faz o ser humano ser o ser humano é o trabalho. A característica do homem é o trabalho. O homem ele encontra a sua realização de ser no trabalho, ele se sente bem com o trabalho. Isso é o que o define como ser humano. Uma pessoa, um carpinteiro, quando faz uma cadeira, ele se sente satisfeito em ver a cadeira pronta. Um pintor, quando pinta um quadro, ele encontra satisfação em ver o quadro pronto. E isso aí a gente pode pensar em todas as formas de trabalho. Porém, Marx pensa que a sociedade capitalista privou o ser humano disso. Ele pensa que o ser humano é alienado de 4 formas: a alienação social, a alienação política, a alienação econômica e a alienação do trabalho, que é a principal delas e que baliza todas as outras. Marx pensa que na sociedade capitalista o ser humano não tem mais a sua proximidade natural com o trabalho. Ele não está mais próximo do trabalho. Aquilo que é satisfatório, que é prazeroso, que constitui ele enquanto ser humano, se perdeu. Por quê? Ele não é mais proprietário dos meios de produção, ele não define mais o que deve ser trabalhado, ele não trabalha quando lhe convém, e ele não fica com os produtos do seu trabalho. Ou seja, ele vai estar dentro de uma fábrica onde ele tem uma hora para entrar e uma hora para sair. Ele não pode trabalhar da forma como ele quer, e sim da forma como o patrão dele manda. Ele não é dono dos meios, ele não produz nada, ele apenas está dentro de um espaço pertencente a outro. O trabalho tudo é dividido, ou seja, enquanto um artesão teria que cuidar de toda uma peça, dentro de uma fábrica cada pessoa vai cuidar de uma parte e ninguém sabe fazer um produto final. Ou seja, o ser humano está alienado dessa sua relação com o trabalho. E como ele não fica mais com o resultado final. Se uma fábrica produz o sapato vai ficar para o dono da fábrica, não vai ficar para quem o fez, para os funcionários. E como eles não detêm mais isso, eles vão depender de um salário, vão ter que vender aquilo que lhes resta, que é a sua mão de obra. E Marx pensa que o ser humano ter que vender a sua força de trabalho para o outro é uma forma de desumanização, que o ser humano deveria sim, na verdade, ficar com todos os produtos do trabalho e ser responsável por tudo aquilo, e não ser dependente de uma outra pessoa que tem o domínio sobre esses meios de produção. Então a formulação de uma sociedade comunista por Karl Marx seria uma sociedade onde não haveria a figura do patrão, onde os meios de produção vão pertencer ao proletariado, ao ser humano, e o ser humano vai poder resgatar a sua relação com o trabalho que ele perdeu na sociedade capitalista, vai reencontrar o seu eu original que ele se perdeu. Então, essas são as duas ideias, a ideia de racionalidade e a ideia de alienação do trabalho, segundo Karl Marx. São essas duas ideias que a gente vai ter a Escola de Frankfurt reformulando para chegar ao conceito de razão instrumental, que eu vou retratar no próximo vídeo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje e espero que vocês tenham gostado.